Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast, o Aula Aberta, o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica. A Associação Comercial da Bahia, que fica em Salvador, na capital baiana, aqui no bairro tradicional do comércio, na Bahia, e que tem um núcleo de educação e cultura e uma universidade a ele associada. E este podcast, que é o podcast Aula Aberta, que fica no YouTube, aqui no YouTube, no portal E aí? Então você que está começando a assistir, chama seus amigos, chama aqueles que estão interessados no conhecimento, na promoção do conhecimento, porque o conhecimento liberta. E para isso você se inscreve, compartilha, deixa seu like, apoie esse projeto, que é um projeto de fomento à educação e ao conhecimento. Hoje aqui ao meu lado, como sempre, o meu amigo, parceiro, sócio, não é? Adriano Câmara. Boa tarde, bom dia, boa noite, Adriano. Boa tarde, bom dia, boa noite, Ney. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos convidados e aos nossos aqui parceiros, amigos que estão aqui por trás das câmeras. Mas hoje é uma convidada especialíssima. Que vai daqui a pouco estar conosco, né, Ney? É isso aí. Vamos lá. Mas vamos lá, hoje nós temos, como disse Adriano, dois grandes convidados para tratar de um tema muito, mas muito importantíssimo para a vida urbana, para a vida nas cidades, para o planejamento das cidades e para a Universidade da Associação Comercial da Bahia, numa parceria entre a Associação Comercial e o Instituto Baiano de Direito Imobiliário. Os nossos convidados são Ernesto Carvalho, que é arquiteto, urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo na área de conservação e restauro, doutor em arquitetura e urbanismo na área de urbanismo e história da cidade pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, Universidade Federal da Bahia, foi diretor e vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, conselheiro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Atualmente exerce a função de vice-presidente do CAU Bahia e é coordenador adjunto da Câmara Temática de Patrimônio do CAU. É professor de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Jorge Amado, onde leciona técnicas retrospectivas, planejamento urbano e história da arquitetura. E é diretor, já estou começando a cansar, viu? De expansão e urbanismo do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. Mostra o currículo vasto de Ernesto. Entre os projetos deles são os restauros do Forte de São Marcelo e do Cemitério dos Ingleses. Se tornou, inclusive, a sua dissertação de mestrado em um livro publicado na Alemanha. Pouca coisa não, viu, minha gente? E ao lado dele, não menos famoso, não menos importante, é o Bernardo Gesta. É assim que pronuncia? Isso mesmo? Romano, italiano, né? Ou não? Gesta é Península Ibérica, o romano é italiano. As duas coisas, né? Que é consultor em planejamento urbano, mestre em planejamento regional e territorial, coordenador geral da pós-graduação em planejamento urbano, comunidades e cidades sustentáveis. Bernardo já foi presidente, né? E é diretor de urbanismo do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, além de ser sócio, líder do núcleo imobiliário do escritório de advocacia Tavares Novis. Então, esses são os nossos convidados. E o nosso tema não podia ser outro, senão este curso de planejamento urbano e cidades sustentáveis, comunidades sustentáveis. Não é? Então, nós vamos começar abrindo com uma pergunta. Vou começar com um arquiteto. Depois vou aqui para o jurídico, junto com o meu amigo aqui, com apoio de Adriano. Tá certo? A pergunta é o seguinte: estamos falando de cidades. Tá? Qual o maior desafio das cidades hoje, Ernesto? O maior desafio das cidades é que as pessoas se sintam incluídas na cidade. E a inclusão, ela não é só espacial. A inclusão também, ela é situacional. Ela é vivenciar a cidade, é poder discutir sobre a cidade. E se a gente consegue buscar isso, porque um dos objetivos do planejamento urbano não é só organizar o espaço, mas é dar também amplitude de vida, né? Se a gente ainda não consegue fazer isso, é porque a gente ainda não aprendeu a exercitar a inclusão devida. Perfeito, excelente resposta. Na perspectiva jurídica, fazendo a mesma pergunta, qual o maior desafio
a partir do viés do mundo jurídico da relação com as cidades, Bernardo? Olha, eu acho que vai na mesma direção, é o direito à cidade que a gente está falando, né? Então, é o direito de você poder experienciar a cidade, mas também participar, né, das decisões da cidade. Então, acho que essa é o grande desafio e é o que lastreia todo esse movimento, lastreia o nosso curso, né? Todo esse pensamento de como estimular essa transformação. Porque é certo que hoje a gente vive diversos desafios nesse sentido. Perfeito. Adriano. E nessa linha, né, do desenvolvimento das cidades e desse experimentar, se é um espaço democrático, então. A cidade, ela, apesar de se ter um planejamento muitas vezes mais central, né, numa prefeitura, no governo, do estado e etc., mas ela é feita para pessoas e esse espaço termina sendo uma demanda das pessoas. Como é que é isso no campo do direito e no campo do urbanismo? Olha, essa pós-graduação, ela tem esse objetivo, é democratizar as cidades, né? É poder formar não só especialistas em planejamento urbano, mas agentes transformadores, né? Seria muito difícil a gente imaginar que um prefeito ou um secretário de desenvolvimento urbano, no seu gabinete, pudesse dar conta de todos os desafios das cidades, né? Então, é importante que as pessoas participem, é importante que a gente implique as pessoas no processo e dê, lógico, todo o conhecimento técnico, explicite quais os direitos ela tem para poder participar dessas decisões da cidade. Então, isso está diretamente ligado à filosofia que o nosso ex-presidente da Associação Comercial e hoje presidente do Conselho Superior tanto prega, que é da consciência cidadã, Perfeito. né, participativa e transformadora, dá essa ciência, né, para a população em geral, para que ela possa conhecer os seus direitos, buscar, né, os seus direitos e conhecer os seus deveres, né? Não é isso? Eu quero, antes de você responder, para ajudar a pergunta, fazer a provocação, né? Opa, Quer dizer, dizer-se que as cidades são democráticas significa que elas não são excludentes? Então, a grande questão é essa, Ney. Eu acho que você trouxe o ponto central. A cidade, ela nunca ela sempre está. Ela está sempre em processo de transformação. E quando é que você sabe, na verdade, que você está conduzindo um processo na direção correta? É onde você tem uma cidade cada vez mais esclarecida. É onde você tem uma cidade com verdadeiro, mas positivo, né, potencial de transformação. Porque transformar, ela vai sempre se transformar em alguma coisa. A cidade ela é sempre um reflexo da gente. É como nossas leis, né? Muitas vezes existem ajustes, muitas vezes existem necessidades ali mais prementes, mas se você não estiver direcionando a cidade para um ponto positivo, ela vai o quê? Recrudescer. Ela vai encolher. Ela vai se subdesenvolver. E no momento em que você busca uma cidade mais igualitária, em que você busca uma condição diversa de pensamento sobre a cidade e aponta na direção do seu desenvolvimento, não é? Aí você encontrou mais ou menos um tom certo em que a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. Inclusive, a gente tem uma máxima muito própria sobre as cidades em que não existe desenvolvimento sem planejamento prévio. E esse planejamento deve ser sempre fruto de uma escuta muito sensível da cidade, dos seus problemas e como é que a gente pode chegar nessas soluções. Eu ouvi um conceito de uma mudança do IBGE, né, do conceito de favela, que se dizia que era um espaço desprovido de serviços públicos, e na realidade houve uma inversão da lógica, né? Os serviços públicos que estão aquém para atender uma determinada demanda daquela comunidade, não o contrário, né? Como é que é essa questão hoje da favela, que antes era colocada como uma questão, um termo pejorativo até, e hoje está sendo considerado um recorte oficial posto pelo IBGE como um espaço integrado e não como um apêndice, né, de algo que não era para estar ali. Então, como é que, na visão de vocês,
esses novos espaços que surgem de forma muitas vezes desordenada se integram com o asfalto, com um conceito que eles mesmos colocam. Isso é uma pergunta interessante que não tem uma resposta muito bem definida, uma resposta rápida. A gente precisa analisar dois cenários aí muito claros sobre isso. O primeiro é que é muito recente o estudo das cidades, mesmo dentro daquilo que a gente chama da história da arquitetura ou da história do urbanismo. É uma coisa muito recente. A gente centrou, né, em história da arquitetura muito no fator arquitetura do que no fator urbanismo, né? E por outro lado, nós temos Desculpe, o que são esses fatores? Defina o que é o fator urbanismo. urbanismo e arquitetura. Vamos tentar, de uma maneira mais simples, explicar que a arquitetura é tudo aquilo do muro para dentro, Tá certo. né? É o prédio, né? É como ele se localiza no seu terreno. E o urbanismo é todo aquele ambiente que cola todas essas situações, formando, né, isso que Lefebvre dizia, né, a projeção de uma sociedade sobre um território, que é o que a gente chama de cidade, né? Esses dois momentos, na verdade, eles têm uma recuperação, digamos assim, de estudo muito recente na historiografia contemporânea. O outro é que as próprias favelas, e eu não vejo problema de chamar de favelas ou de chamar de comunidades, porque do nosso ponto de vista não há argumentos associados ao preconceito, eles são comunidades como outras quaisquer, com as suas complexidades, com seus sistemas, com a sua dinâmica própria de ser, e não podem ser desconsiderados, com ou sem infraestrutura, né? Eles são apenas um espaço em cuja, digamos assim, a sua forma, o seu resultado é diferente daquela cidade planejada, daquela cidade que nós chamamos de cidade ordenada, mas são tão cheios de vida, de cultura, né? Tem uma complexidade social absolutamente maravilhosa. Infelizmente, sofre com A a não violência, devida infraestrutura e que isso também propicia questões de violência e de tráfico hoje, né? Não dá para resumir as favelas apenas sobre isso, sim. mas são manifestações impressionantes sobre a cidade. Uma coisa que é interessante de se dizer, inclusive, é que aqui em Salvador a gente diz, ou a gente costumava dizer, que todo bairro de Salvador tinha uma favela. Eu não sabia disso. A gente ouviu muito isso e é um conceito injusto, é um conceito preconceituoso, porque, na verdade, o que acontece? Por falhas de questões de transporte, por falhas de oferta devida para a população mais carente, essa população foi se ocupando nas periferias dos bairros que tinham alguma condição econômica. Hoje, se nós formos analisar a cidade, é o oposto, né? A cidade ela vive de suas comunidades. E daí a gente precisa entender a importância disso, entender como fenômeno e buscar correr atrás daquele prejuízo que foi perdido, sem, no entanto, depreciar a favela ou tratar de algum ponto em que vá sufocar todas as manifestações socioculturais da mesma. Perfeito. Bernardo, eu ainda quero explorar esse tema, porque eu acho que é um tema muito rico e ele é, de certo modo, fundante da própria edificação do curso, né? Perfeito. Conceito de cidade, conceito de cidadania. Se pensarmos a origem etimológica, inclusive, da palavra cidade, a origem etimológica, se pensarmos no latim civitas, né? Civitas, que quer dizer comunidade de cidadãos, né? O polis, na origem grega, que é o exercício da cidadania sobre um território, né? Há um debate que se põe hoje e que é muito complexo e, ao mesmo tempo, necessário de se travar, que é a relação entre pobreza e desigualdade. Está falando de cidade, está falando de favelas, de comunidades periféricas, né? E se costuma muitas vezes dizer o seguinte: não, esse é um problema que precisa ser atacado equacionando o desafio da pobreza, Bernardo. Entretanto, temos uma outra variável chamada de desigualdade, que é o nível de concentração de renda, de riqueza e renda, né, por uns, e da ausência completa e hipossuficiência pela grande maioria, que é produtor e reprodutor da pobreza, e que gera isso, inclusive, no ambiente das cidades. Você
como você enxerga esse desafio de compreensão de que nós precisamos, no exercício das nossas atividades, responsabilidades como advogados, como professores, como arquitetos, como empreendedores, perceber que no nosso país as cidades só serão efetivamente transformadas se as desigualdades forem reduzidas. É isso mesmo? É Ou o exatamente isso. foco é somente o combate vamos dizer assim, né, o desafio da pobreza? Não, é exatamente isso. A sua pergunta é muito inteligente. Eu sei que assim a gente está junto nesse projeto por causa disso, porque a gente tem um olhar, né, que fez a gente ter essa aliança aqui e esse projeto que é o curso, né? Não faz o menor sentido a gente pensar em planejamento urbano e imaginar 80% de uma cidade irregular, né? Você Isso. está planejando uma cidade para 20%, né? Não faz o menor sentido. É por isso que a gente se une nesse propósito de transformar as cidades, transformar o planejamento urbano e poder atender a uma comunidade humana formada pelas cidades, né, no seu, na sua integralidade, né? Certo. Então, desde o processo de pensamento do que é planejamento urbano, né, desde o processo participativo, quem é que vai efetivamente participar desse processo, né? E aqui está a nossa contribuição efetiva na formação de agentes transformadores, né? De lideranças, né? Então, a gente, certamente, essa pós, ela pode capacitar um gestor, né? Um secretário, um prefeito, um técnico de um município, mas ele também capacita uma liderança de uma comunidade, né? Ele capacita uma liderança de bairro, de uma associação. É essa transformação que, desde do Paulo e agora com o atual presidente, a gente fomenta. Essa sustentabilidade, é que todos estejam integrados na economia, que todos façam parte dela, que todos façam parte dos direitos da cidade, né? É esse o nosso propósito, né? E através desse curso a gente quer muito mais do que formar academicamente as pessoas, a gente cria um hub, né, de lideranças, né, um centro de transformação, né? Então, esse curso não tem a pretensão só de titular academicamente, ele tem a pretensão de conectar as pessoas e gerar essa transformação que eu sei que eu almejo, o Ernesto almeja, Adriano e você, e as nossas entidades. Perfeito. Fazendo só a ponte, pode Sim, ser, claro, me por favor, permite? por favor. Só a ponte do mesmo tema, não é para você que tem uma formação mais na área técnica, né, de arquitetura e urbanismo, né? Essa discussão sobre o direito sobre as cidades, né, o Estatuto da Cidade, outros instrumentos legais, ela se desdobra objetivamente em funções políticas, administrativas, econômicas, sociais, que exercem sobre a cidade. E isso, por sua vez, se decompõe em serviços públicos, né? De mobilidade, de moradia, de segurança, enfim, educação, saúde, etc., né? E fala-se muito o seguinte, que as nossas cidades precisam ser replanejadas, ressignificadas, porque, por exemplo, o desafio que para ir para o concreto dos serviços, que é a opinião, né? O desafio que é você morar num bairro, por exemplo, a pessoa que trabalha como diarista, empregada doméstica, né, num bairro central da cidade, e mora na periferia. Mora lá em Paripe, caso aqui da Bahia, de Salvador, mas trabalha no Itaigara, não é? Só o tempo de deslocamento dela em transporte já é um grande desafio. Isso fala muito nessa ideia. Replanejar a cidade, por exemplo, com os chamados bairros organizados, para que todos os serviços estejam concentrados e essa senhora que trabalha, né, porque geralmente é mulher que faz esse papel, né, de diarista, por exemplo, ela tem o filho dela e não tem um lugar onde deixar, por exemplo, né? Como é que você vê esse repensar as cidades no século XXI para uma cidade mais inclusiva, mais equilibrada, né, que respeite a dignidade das pessoas, Ernesto? Eu acho que você trouxe o primeiro tom da resposta. E a pergunta, ela é muito sofisticada positivamente, porque ela traz para a gente a seguinte reflexão, né? Antigamente a gente entendia que a cidade era composta por uma série
de bairros que tinham uma função administrativa na cidade. A função do bairro não era somente geográfica, mas o bairro era uma unidade administrativa com a sua devida complexidade. Por exemplo, pouca gente sabe que até o fim da era colonial, né, quem administrava essas unidades era a igreja e chamava esses bairros de freguesia, né? A igreja, inclusive, tomava conta de alguns aspectos, como o educacional, como a da saúde, e por aí vai. Quando o Estado se torna laico, ele ainda manteve esse pensamento sobre uma unidade administrativa, mas recentemente nós perdemos um pouco essa referência. Nós só falamos do bairro como um local de morada ou de trabalho. Muitas vezes a gente esquece que existem outras questões que deveriam estar ali implantadas, por exemplo, né, a questão das escolas, da oferta de escolas públicas e privadas, que elas não acontecem em cada bairro, elas acontecem em pontos específicos da cidade. Tem gente que sai hoje da Graça, por exemplo, para deixar seu filho na Paralela, né? E isso traz um peso para a cidade. A gente reconhece bem a cidade quando ela está no período de férias, né? Além da violência. Exato, Às porque vezes exato, o filho não pode estudar no bairro, tem que vir estudar no ex- centro, porque ele não exatamente. consegue circular no bairro. Não é Exatamente. isso? Exatamente. Existe hoje inversões muito preocupantes sobre o custo que uma pessoa que vai trabalhar em outro lugar da cidade tem, não só o custo de tempo, mas o custo mesmo de transporte e de alimentação. Isso traz um rebatimento muito grande. Observe que numa das zonas, digamos assim, mais expressivas da cidade do ponto de vista empresarial, nós temos uma área imensa de comércio de rua para venda de comida, ali na Tancredo Neves. Verdade. Observe que, apesar desta ser uma área também, digamos assim, com forte pegada empresarial, nós não temos uma qualidade de circulação urbana, de mobilidade, ou de acessibilidade, principalmente. Perfeito. Então, a cidade, ela acaba não percebendo que a falta dessa organização, muitas vezes, traz para ela um prejuízo diário, muitas vezes incontabilizável, ou você não quer contabilizar esses prejuízos diários porque você mora no lugar A, B, C ou D, né? E quando eu falo de custos, eu não estou falando só do financeiro, eu estou falando do pessoal, né? De pessoas que às vezes levam 2 horas para se deslocar até o seu local de trabalho, né? Aham. Mesmo aquelas pessoas que às vezes têm um automóvel ou têm acesso a um automóvel, né? Então, como é que fica isso? Como é que a gente consegue resolver problemas de saúde numa unidade administrativa de bairro, o trabalho em outra completamente diferente e o acesso a serviços públicos em outra região completamente diferente? Nós perdemos a noção de unidade administrativa, né? Hoje, quem regula isso nas principais cidades, quando muito, é um pouco a partir da concentração dos grandes pontos nodais da cidade. Se por um lado a gente precisaria retomar, digamos assim, essa questão das unidades administrativas da cidade e dar autonomia, a Prefeitura de Salvador trouxe um programa sobre prefeituras bairro e que isso ajudou muito a população. Por outro lado, nós estamos muito numa era digital em que o acesso a serviços, a identidade, a busca, a pesquisa acontece muitas vezes na tela de um celular. E no Brasil, ainda mais pela quantidade de celulares per capita, que é muito grande. Perfeito. O acesso a essa busca digital, ela traz um outro condicionamento. E esse condicionamento nem sempre diz respeito à identidade da cidade. A gente gosta muito de falar sobre que o bairro tal tem uma identidade cultural e que o outro bairro tem isso. Mas a gente não percebe que por trás disso, muitas vezes, existe um jogo de deficiências muito grandes que são muito difíceis de se administrar. E quando a gente está falando desses tecidos mais, digamos assim, mais vulneráveis, a gente observa dois espaços absolutamente contraditórios. O primeiro, planejado, regulado, em que tudo está muito bem ordenado e cujo Estado tem algum controle sobre ele. No outro, né, voltamos à favela, é um espaço de crescimento orgânico, ininterrupto, né, e cujas características hoje elas estão bastante diferentes do que era, por exemplo, há 15 anos atrás. A gente já observa uma verticalização das favelas.
Aquela favela que antes era feita de restos construtivos passou a ser feita de bloco cerâmico e de concreto. Aquela favela que era térrea há 15, 20 anos atrás, agora ela tem de 5 a 6 pavimentos. Isso é uma verticalização, se nós formos observar. E essa verticalização diz o quê? Um aumento de densidade populacional muito grande. Houve, no entanto, uma melhoria de qualidade de vida, porque acesso aos materiais de construção, isso ocorreu. Acesso à escola, bem ou mal, se teve. Mas como é que está essa questão? Como é que a gente consegue identificar essa linha entre o desenvolvimento, a oportunidade e a pobreza, né? O direito ao espaço, eu não estou falando apenas a direito a uma área. O direito ao espaço significa a plenitude e o entendimento de como todos os espaços se articulam na cidade. Perfeito. Se nós formos basear um curso na formação de técnicos sem a menor empatia por esses grupos sociais e todos os grupos sociais que compõem uma cidade, nós não formaremos essa liderança que o Bernardo acabou de colocar aqui nesse momento. E a nossa grande preocupação é formar pessoas que se preocupem com pessoas. Muito bom. É Doutor Adriano, impressionante. E esse processo de desenvolvimento também está diretamente ligada à regularização fundiária desses espaços. É um grande ciclo virtuoso, né? Quando Perfeito. você recebe a sua regularização fundiária, você pode colocar o seu imóvel como garantia, ali você pode começar uma pequena empresa, né? Você pode registrar, inclusive, a sua empresa dentro daquele espaço, e isso gera um novo ciclo virtuoso. Então, como é que isso é visto no campo jurídico e no campo urbanístico? Olha, É um desafio, né? é Para sem cá, para dúvida um Salvador. desafio, mas é um desafio experimentado já. A gente teve a participação direta nas leis de regularização fundiária. Temos cases e exemplos magníficos que vão ser apresentados também no curso. A gente conseguiu, nesse momento de extrema polarização, a gente conseguiu unir União, Estado, município, né, em prol de projetos de regularização fundiária. A gente tem exemplos práticos onde um plano diretor, uma cidade dormiu atrasada com seu plano diretor 10 anos e acordou pronta para investimentos, para prosperidade, com um atestado no plano diretor de que aquele bairro existia, né? O simples fato de um plano diretor reconhecer um polo industrial, reconhecer uma série de bairros, ele traz uma possibilidade de acesso a investimentos e certamente isso para o gestor municipal também é acessar fontes que ele não acessava antes. Então, assim, a gente traz exemplos práticos, né, dentro do nosso curso que realmente são transformadores, né? Vivências que tivemos ao longo das transformações e dos projetos que o Instituto Baiano de Direito Imobiliário se lançou, e outros tantos que vamos trazer os convidados aqui para também escutá-los. Então, vamos lá. Então, o público do nosso curso, da nossa Isso. pós-graduação, fale um pouco sobre Claro. quem é que pode e deve acessar essa pós-graduação para poder trazer desenvolvimento para o seu município. Perfeito, meu amigo. E vou pedir, inclusive, para Ernesto me complementar. Mas acho que, assim, no momento que a gente está vivendo de catástrofe, né, de emergências climáticas, né, esse curso, sem dúvida, se eu fosse gestor, eu colocaria a minha equipe toda para poder se especializar em planejamento, né? Então, a gente tem aí o poder público, né, seus técnicos, gestores, né, como público-alvo, com certeza, né? Se a gente imaginar a possibilidade das corporações, né, terem um desenvolvimento social, né, e a importância do compromisso delas com a sua cidade, eu vejo naturalmente uma série de pessoas de mercado que vão entrar. Isso sem falar aqueles que diretamente se relacionam, porque é óbvio que a construção civil, né,
os incorporadores, né? Advogados. Advogados, o varejo, né? Eles estão diretamente ligados, eles são público-alvo, com certeza, né? E nós, né, terceiro setor, né, associação comercial, né, instituto de pesquisa, associações de bairro, lideranças, esses, sem dúvida, né, são também o nosso público-alvo, e talvez aqueles que mais capilarizam, né, o terceiro setor, e é por isso que a gente está fazendo o próprio curso, né? Então, Ernesto, fique à Estudante de vontade. mestrado. Exatamente. Aí ele vai trazer a visão acadêmica, né? Veja, conhecimento agregado para a cidade, a partir da cidade, é para todo mundo na cidade, tá? É porque há um pensamento equivocado de que são apenas os arquitetos, ou apenas os urbanistas, ou apenas os juristas que tratam das questões da cidade ou da questão dos planos diretores. Não é, são todas as pessoas. Ter direito também à cidade significa isso que a gente falava agora há pouco, não é? Esse curso serve para todo aquele que deseja entender a cidade e entender a cidade como espaço de transformação positiva. A negativa a gente não precisa, não é? Mas, além de arquitetos, além de advogados, além de engenheiros, além de geógrafos, além de médicos, além de pessoas ligadas a movimentos sociais, inclusive organizados, não é? Gestores públicos, sabe? Eu tenho um amigo meu que é suboficial da Polícia Militar, que está na área de planejamento e quer fazer o curso, né? A polícia já entende também dentro das suas organizações que precisa ter gente qualificada, bem como as Forças Armadas. A diversidade para participação nesse curso é virtualmente inelástica. Exato. Então, o que que ocorre disso? Se todos temos o direito a falar sobre a cidade, a versar sobre a cidade, né, esse curso tem as portas abertas àqueles que têm a ideia, a vontade de fazê-lo. Aí os mais de 60 mil vereadores espalhados por todo o país, Inclusive, já que, né, a coisa se dá, né, o vereador talvez seja aquele indivíduo ali que, né, termina sendo exatamente diretamente ligado aquele território. Eu quero continuar no tema, porque agora a gente vai encaminhar para o fechamento. Tá. E aí vamos focar nessa questão do curso, né? Eu queria que vocês comentassem, pode ser um e outro, na ordem que vocês preferirem, né? Um é o seguinte, matriz programática, ou seja, o que é que o curso está oferecendo em termos de conteúdo, que proposta, né? Se já tem alguns nomes pensados, que serão professores do curso e tal. Eu sempre falo de que existem 4 pilares importantes para a gente pensar a cidade como essa cidade a ser transformada permanentemente, que é a cidade educadora, a cidade inteligente, inovadora, a cidade empreendedora e a cidade resiliente. Acho que esses 4 eixos aí são articulados, são importantíssimos para a gente pensar um projeto de cidade e também de curso. Então, essa matriz programática pensa o quê? Qual é a carga horária? Quando que se pensa o lançamento de um curso desse, ainda é esse ano ou não é? Um detalhe que eu me lembrei também, Adriano, você estava falando de vereadores, etc. Uma coisa, eu conheço bem... Aliás, Ney Campelo foi o vereador mais jovem de Salvador. Na década de 80. 21 anos. Já tem um bocado de... Quantos anos você tinha? De fósseis aí, egípcios, etc. Eu tinha 21 anos. 21 anos. Mas assim, e participei da discussão de plano diretor, participei dessas discussões de lei de ordenamento e uso do solo, de verticalização. Briguei muito contra isso, contra a verticalização, por exemplo, na nossa orla atlântica. Né? Conseguimos aquele condomínio Costa Verde, foi uma vitória de uma coisa nossa, né? Uma bandeira nossa, época que foi impedir a verticalização. Ele ia virar tudo prédio naquela região. Dando sombra na praia, né? Mas o que eu ia, voltando aqui, né, de matriz programática e essas outras informações, é que assim, eu quando circulo na Bahia, eu conheço razoavelmente bem o estado, percebo o seguinte, eu não sei se conto em mais de duas mãos, de mais de 10, o número de cidades que têm secretarias de planejamento urbano.
Ah, Ela tem secretarias de obras, todas têm, né? Mas Infraestrutura. assim, o eixo, assim, o viés é o viés de construção e, portanto, de não respeitar essas outras dimensões. Mas aí foi uma coisa que me trouxe um alerta, porque quando falarmos com os municípios, precisamos lembrar isso, que é preciso que os municípios tenham ferramentas, instrumentos. Não é que a secretaria em si mesma ela é a solução, é né, de todos os problemas. Não, mas é estranho uma cidade falar em urbanismo sem uma secretaria de planejamento, né? Mas assim, o curso chega aí, o curso oferece o quê? eu queria começar com a resposta da parte conceitual e deixo a parte, digamos assim, mecânica estrutural do curso Com o nosso para coordenador. Bernardo, né? E por que disso, né? Porque assim, e aí eu vou responder do final para o começo para tentar até ser mais objetivo. Há uma confusão muito grande sobre o que é planejamento, o que é infraestrutura e o que é obra. Perfeito. Muitas vezes a gente tem uma secretaria de urbanismo, mas ela no fundo, pratica É obra. uma secretaria de obra. É uma secretaria de obras. O planejamento acaba ficando muitas vezes a partir do chefe do executivo, né? E daquela estrutura, daquele core normalmente que o chefe do executivo tem, o prefeito tem, né? É, e isso é uma coisa que foi criada desde muito tempo, da gente entender que obra é desenvolvimento, né? E essas coisas não estão necessariamente ligadas. Olha o caso que você citou do Costa Verde, Uhum. né? A horizontalização daquela região acabou trazendo muito mais benefícios do que a verticalização. Perfeito. Então, esse é um ponto. Então, desenvolvimento e planejamento também podem ser aspectos que andem de preferência de mãos dadas, mas nem sempre essa premissa é verdadeira, Verdade. né? Então a gente fala, por exemplo, de planejamento. Eu cito para você um exemplo muito, muito básico. A gente fala de cidades inteligentes, como se cidades inteligentes hoje fossem cidades que tivessem que ter uma série de traquitanas tecnológicas Sim. para funcionar bem e ser eficiente. Quando, na verdade, muitas das cidades inteligentes hoje estão justamente se despindo desse espectro de tecnologias, porque nem toda tecnologia também ela é proativa, tá? E sendo cidades mais resilientes. E aí elas acabam sendo cidades mais inteligentes. Por exemplo, o que foi Curitiba lá atrás? Quando não Exato, se falava em exato, inteligência artificial. exato. E quantas soluções do Jaime urbanismo e do Lerner. planejamento? Jaime Lerner é um grande exemplo, não somente brasileiro, mas mundial sobre isso. Isso. Quando a gente fala de Yangel, quando a gente fala de outras pessoas ligadas ao urbanismo e planejamento, Jaime Lerner está lá, ó, par e passo com esses caras, né? Mas observe quanto de determinadas soluções urbanas positivas não são muitas vezes fruto de um bom senso Verdade. e não de um pensamento ousado sobre construção, sobre concreto, sobre determinadas outras coisas, né? Então, nesse ponto é que a gente convida o pensamento sobre isso. E o pensamento sobre essa questão, ela é principalmente voltado para: vamos entender mobilidade, vamos entender questões de moradia, vamos entender o nosso patrimônio histórico, vamos entender a diferença de mobilidade para acessibilidade, vamos falar de microacessibilidade, que é uma coisa que tem se desenvolvido muito na cidade recentemente, Os sabe? patinetes elétricos. Que, ok, eles são ótimos do ponto de vista turístico e de diversão, mas eles podem ter uma função também de De transporte locomoção. e de E já locomoção está acontecendo, ativa. viu? Exato, A gente né? vê os rapazes, os meninos, né, Uhum, perfeito. de iFood utilizando a laranjinha, a bicicleta, Isso, entendeu? Então, isso. enfim, Então, assim, outros estão ligados, por exemplo, à diferença exatamente disso, é a associação. Direito e moradia, direito e acessibilidade, né? Patrimônio histórico, que normalmente são tratados quase como quiatos em alguns planos diretores. São várias as capitais cujos centros históricos, né, acabam não sofrendo o devido enfrentamento por conta de choques entre leis urbanísticas e leis de patrimônio, e por aí vai, né? Então, o curso ele traz essa possibilidade. Primeiro, você entender sobre o tema, depois você buscar no entendimento desse tema como aplicar isso positivamente Essa é a na matriz. cidade. Essa é a matriz do curso.
Quantas disciplinas, módulos, como é que é isso mesmo aí, Olha, Bernardão? a gente precisaria, o tempo acaba sendo exíguo, a gente precisaria de uma pós-graduação aqui para poder falar de tudo que a gente Nós vamos pretende. ter, viu, novos É. encontros, Por viu? favor, vai ser um prazer. Vamos ter Mas- novos encontros. Mas é importante a gente demonstrar o fenômeno que está acontecendo aqui, né? Porque não é simplesmente um curso de pós-graduação. São duas entidades, né, que se unem com o propósito de transformar cidades, transformar vidas, né? E aí, o primeiro passo é, sem dúvida, participar, né? Se você sente em você essa vontade de transformar aonde você vive, se você sente essa vontade de transformação na sua vida, eu acho que aqui é o seu lugar, né? Aqui você vai conseguir acessar não só as disciplinas nas 360 horas da pós-graduação, não só as ODSs, não só o planejamento urbano, a governança, as cidades resilientes, as cidades inteligentes, o marketing das cidades, mas você vai acessar a UniACB, né? A ACB, a Associação Comercial da Bahia, vai acessar o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, que promove transformações incríveis nos municípios, né? A gente está falando de mudanças práticas, né? De um código de obras reformado, de um código urbanístico reformado, de um plano diretor que possa atrair investimentos. Então, assim, os nossos professores, certamente, são extremamente gabaritados, muitos são membros do próprio Instituto, diretores do próprio Instituto, experimentados no planejamento urbano, né, em toda essa transformação que a gente fez nos últimos 10 anos, são urbanistas e arquitetos selecionados por Ernesto, que hoje é vice-presidente do CAL, né, temos ainda os seminários avançados, então, assim, além das aulas, né, As videoaulas, as né? videoaulas, né, a gente tem os seminários avançados, onde vem aqui um secretário, né, um consultor do Senado que já nos prometeu, né, que poderia vir a Salvador, um consultor de um banco de desenvolvimento interamericano, né? Então, estamos falando dessas pessoas num seminário avançado, né? Além de... Eu posso sugerir um nome para o seminário aqui Claro, claro. ao vivo, ao ar, aqui, Claro. Portal E Aí, viu? Portal Claro. E Aí. Portal E Aí, vai lá, compartilha, deixa seu like, podcast Aula Aberta. Convidem uma profissional de primeiríssima linha, professora doutora Tânia Fischer, da Universidade Federal da Bahia, para ela fazer um desses seminários avançados. Perfeito, Fica uma sugestão. perfeitíssimo. Eu acho que aqui é unanimidade. Caso, né? não sei se eu acertei no nome. Claro, meu. Não só acertou, como assim, ela é uma unanimidade para a gente, claro, e para a gente é um prazer, né, tê-la aqui com a gente, né? Obrigado. Estou dizendo isso para vocês porque a doutora Tânia Fischer vai ser entrevistada daqui a pouquinho, mas é mesmo. Parece que já aceitou, não é isso? Vamos ver com ela Obrigado. a agenda dela. Mas eu tenho certeza que pelo compromisso social dela, se ela puder, ela estará aqui com a gente. Ótimo. Então, quer dizer, essa é a matriz do curso. A gente tem algum endereço, por exemplo, o endereço da UniACB Sim. é o www.uniacb.acbbahia.com.br. uniacb.acbbahia.com.br. No caso Acho do importante o Instagram, hoje em dia também as pessoas acessam muito. Qual que é a conta da UniACB? a conta da UniACB no Instagram. Peraí que você aqui agora me pegou, mas é fácil a gente chegar É lá. importante. Não tem dificuldade não. Doutora Ana Geisa, se quiser nos ajudar aí, pode nos ajudar também. E independente disso, mas tem também o de vocês, Claro, né? o nosso é @IBDI-IFMBA. IBDI-IFMBA. Isso. né? Na UniACB é UniACB, tudo junto, UniACB _ BA. UniACB _ BA é o nosso Eu acho endereço que no você Instagram. está certo, o nosso também é underline, viu? É IBDI_BA. Né? Então, IBDI _ BA, UniACB _ BA, chega lá, vai no direct. E aí deixa o seu interesse, porque as informações seguirão. Eu acho, Adriano, eu tenho certeza que
Adriano haverá de concordar, que a gente pode reproduzir mensalmente um Legal. bate-papo, trazendo inclusive os professores Sim. do curso, Bacana. tá certo? É, E lições. faz um podcast com ele Uhum. e trata daquele tema específico, daquele modo, né? Nós temos agora a doutora Érica, que está dando um show de bola aí na coordenação. Então já começa a pensar isso, Érica, de fazer uma coordenação de agendamento desses profissionais para que eles façam aqui. Gente, daria para ficar aqui umas 3, 4 exato. horas É. e prazerosamente eu amo esse tema e concordo inteiramente com você, não sou arquiteto nem urbanista, apesar de, por uma coincidência na vida, ter sido casado com 2, então, Arquitetas? e urbanistas. Olha, então já tem algum aprendizado. Então, Com certeza. então eu tenho um aprendizado por A vida, osmose, exato. né? Mas como cidadão, como professor e também Uhum. como gestor, me interessa o tema. Mas a gente tem aí que concluir com as nossas considerações finais, ficando aqui o compromisso da UniACB e do podcast Aula Aberta de voltar a convidar vocês. São 2 grandes profissionais. Foi um bate-papo muito fluido, muito rico, né? Esclarecedor, didático, Leve. feito para qualquer pessoa que esteja interessada no tema, não foi só para especialista. Então a gente fica. Gratidão pela presença de vocês Obrigado. e pela parceria, né, do IBDI com a Associação Comercial através da UniACB. Meu amigo Adriano. Eu gostaria de agradecer. Agradecer, a gente já vem há alguns bons, há mais de ano já, trabalhando nessa com muito carinho, com aquele cuidado do passarinho fazendo ninho, né? Para que seja feita uma pós-graduação que tenha como esse grande objetivo transformar cidades e transformar vidas. Então, vocês trazem isso, né, com esse brilho nos olhos, com não só a competência técnica, mas, né, toda essa história, né, de já estar militando nesses caminhos já há algum tempo, e muito feliz mesmo com o resultado aqui hoje. Acho que a gente vai ter que fazer novas entrevistas, porque o tema eu senti realmente que poderia levar mais aí algumas boas horas. Umas porque 360 horas. Exatamente. Mas vamos fazer isso. E você, meu amigo, suas considerações finais. Gente, eu vejo poucas iniciativas como essa, né, dentro da própria arquitetura de construção dessa ideia, né, sendo ofertadas com reconhecimento do MEC, dentre outras coisas, e unindo de maneira tão positiva e tão complementar essa influência. São poucos os cursos que nós vemos por aí para falar de planejamento sustentável, para falar de comunidades, para falar, sabe, dessa questão de empatia, de saber ler as pessoas, de saber ver as pessoas, mas principalmente são poucos também os cursos que falam sobre planejamento. Alguns vão falar sobre gerenciamento público, né, ou gerenciamentos de espaço, mas estão ali com nomes trocados, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Essa é uma grande oportunidade, essa é uma oportunidade que a gente tem de juntar as cabeças, as iniciativas de maneira complementar, para o benefício não somente dos nossos currículos, mas para o benefício do nosso lar maior, que é a nossa cidade, não é? Então, conclamo aí a todos aqueles que estejam interessados, venham, participem, estejam com a gente, né? Isso é muito bom para a nossa formação pessoal, profissional, mas também a cidadã. Sejam bem-vindos. Muito bem, muito bem. Obrigado, gente. Doutor Bernardo. Bom, agradecer realmente vocês sabem o quanto esse projeto nos orgulha, né? A gente, Adriano falou, realmente saído ali da pandemia, aquelas catástrofes também do Rio Grande do Sul, que teve também Jequié, tudo aquilo nos mobilizou muito, a gente, né, sabia que tinha que fazer alguma coisa, e a gente está aí há 2 anos, pelo menos, né, gestando, né, esse projeto, e a gente sabe que tudo isso aconteceu muito pelo carinho que a gente tem, né, e de entregar um produto perfeito, né, de entregar algo que a gente realmente sentisse que ia mudar a vida das pessoas, ia proporcionar a confiança que iam depositar na gente, né, e agora a gente está pronto, né, acho que agora realmente transformar a vida das pessoas, né? Porque quando a gente transforma cidades, a gente transforma vidas, né? E se você quer participar, às vezes amigos, familiares dizem assim, poxa, a gente devia aprender isso na escola,
né, quando é uma questão assim de direito civil, né, do nosso acesso à cidadania, né? Falou, olha, deviam ensinar isso para a gente na escola. Aqui está o convite, né? Se você quer aprender, né, qual é o exercício da cidadania, como é que você pode mudar e transformar a cidade, aqui está o convite. O primeiro passo é se inscrever, participar, e aí você vai fazer parte de uma comunidade, vai fazer parte de um hub de transformação. Muito bem, muito bem. Gente, Valeu. esse foi mais um episódio do podcast Aula Aberta. 19 ou 20, Ana Geisa, fale rapidinho. 19 ou 20, 21, 18, 18. Episódio 18, pelo amor de Deus, Geisa, me ajude nas próximas, me diga antes. Mas foi um bate-papo muito leve e aguardem que a gente tem coisa boa e coisa nova que está chegando por aí. Não esqueçam de acompanhar o nosso perfil no portal E Aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado, meu querido irmão. A gente que agradece. A gente que agradece. Valeu. Sócio, tamo junto. Estamos. Até. Felicidade. Tchau, tchau. Obrigado.